Boa noite, meu nome é Eveline Meu nome é Lucas Gabriel. e a gente ficou com o algoritmo de Bell-Montfort. O algoritmo de Bell-Montfort, ele é utilizado para encontrar o caminho mais curto de um vértice de origem para todos os outros vértices de um dígrafo ponderado, mesmo quando suas arestas têm peso negativo. Caso tenha um ciclo negativo no grafo, o algoritmo detecta. Ele foi proposto por Richard Bellman e Lester Ford em 1956 e 1958. Em grafos, o problema do caminho mínimo consiste em encontrar o caminho de menor custo entre vértices de um grafo, onde suas arestas possuem peso. Aplicações onde comumente são utilizadas é em roteamento de redes, que é usado para determinar a rota mais eficiente para enviar pacotes de dados de um nó para o outro, e navegação GPS, que dispositivo GPS utiliza algoritmo de caminho mínimo para calcular as rotas mais curtas ou mais rápidas entre locais, auxiliando assim aplicativos e dispositivos de navegação. Pois bem, embora a gente tenha um problema a ser resolvido, que é o problema do caminho mínimo, e a gente tem um algoritmo para isso, é importante mencionar que o algoritmo de Bell-Montfort ele utiliza de programação dinâmica. Programação dinâmica consiste em dividir um problema maior em subproblemas menores, porém, diferente da divisão e conquista, a gente tem algumas condições. A subestrutura ótima ela diz o seguinte: olha, a solução ótima total ela vai decorrer da solução ótima desses subproblemas menores que foi dividido, e a superposição de subproblemas diz que a gente vai precisar reexaminar os mesmos subproblemas várias vezes. Então, se a gente achou a solução ótima de um subproblema, essa informação ela é guardada, armazenada, e ela vai ser utilizada no futuro. No decorrer do algoritmo, a gente vai ter que ver novamente sobre o problema que a gente acabou já resolvendo. O conceito de relaxamento de arestas ele é utilizado tanto pelo algoritmo de Bell-Montfort como pelo algoritmo de Dijkstra. Ele consiste em o seguinte: se eu tiver três vértices e estiver partindo de um vértice arbitrário, nesse caso eu posso dizer U, eu vou ter o seguinte: se eu tenho U, V e S, e eu tenho qualquer vértice arbitrário e eu vou sair dele, eu vou fazer e vou verificar os caminhos. Tipo, se eu tenho de U para V, é melhor eu fazer essa linha ou passar de U para S e depois para V. Isso para qualquer vértice. Nesse caso, é sempre escolhido o que tem o menor custo. Nesse exemplo, por exemplo, foi utilizado o S como vértice de origem, mas como esse conceito vale para vértices independente da ordem que eles vão ser visitados e de quem ele parte, no algoritmo de Bell-Montfort a gente escolhe um vértice em si para ser o sócio, mas poderia ser qualquer um. Esse conceito ele vai valer. Temos aqui um exemplo onde tem um grafo com três vértices: vértice A, vértice B e vértice C. O primeiro passo é inicializar as distâncias desse grafo. Então temos o seguinte: beleza. A distância de A para A, que é o meu sócio, é zero. E a distância dos outros vai ser infinita. Então vamos inicializar. A partir do momento que a gente inicializa, vamos começar o processo de relaxamento. E é o seguinte: parei de A para B. Qual caminho eu tenho? Só tenho um? Beleza. A distância do meu A para o meu A é zero. E para chegar até B é 20. 20 é menor que infinito. Então eu tenho um valor menor e eu vou atualizar esse valor para 20. Foi o que ocorreu aqui. A partir do momento que eu olho C, eu tenho dois caminhos possíveis. Eu parti de A para C gastando 30, eu parti de A para B gastando 20 e de B para C gastando 10. O total vai ser 30 também, então a gente tem valores iguais. Nesse caso, todos os caminhos são verificados. A gente tem dois caminhos e como o valor deles é igual, vai permanecer o mesmo. Eu tenho os mesmos custos. Mas se fosse o caso, por exemplo, da gente ter 20 e 15, onde um caminho teria 35 e o outro 30, escolheríamos o de custo 30, que seria o de A para C, por exemplo. Aqui é a implementação do algoritmo. Ele foi utilizado em Python, inspirado no algoritmo do Cormen, que vai ser utilizado posteriormente para explicar um pouco da complexidade do algoritmo.
A inicialização de distâncias é aquele passo que eu mostrei anteriormente. Então as distâncias são setadas para infinito. De sócio para o sócio é setado como zero. E a gente vai fazer o algoritmo em si. Que é o quê? Pega o total de vértices, diminui um e vamos iterar essa quantidade de vezes. Vamos percorrer. A partir do momento que a gente vai percorrer, vamos ter o seguinte. Olha todas as arestas. E vendo todas as arestas, vamos relaxar elas. Que é essa parte que da linha 13, que vai pegar nosso if, que é o conceito do relaxamento. Vamos percorrer todas as arestas e relaxar, escolhendo assim, ao final dessa iteração, o custo mínimo do caminho possível dessas arestas. E com isso, a gente tem essa solução ótima, que vai ser explicado mais na frente. E para conseguir explicar a parte de baixo, que é a verificação de ciclo negativo, vamos assumir que essa parte que eu expliquei agora, ela nos dá o menor caminho. Partindo disso, a partir do momento que o grafo ele tem um ciclo negativo, se eu consigo percorrer as arestas e conseguir achar um valor menor para elas, então diminuiu. Mas o passo acima ele não era a solução ótima, não? Já estava reduzido o máximo possível? Sim. Como a gente tem essa contradição, é visualizado que a gente tem um ciclo negativo. Aqui a gente trouxe um exemplo para demonstrar melhor como funciona esse algoritmo. O número de interações se dá pelo número de vértices menos 1, ou seja, vai ocorrer 4 interações ao longo da execução do algoritmo. O primeiro passo é o passo da inicialização, onde o vértice A inicia-se com 0 e os demais iniciam-se com infinito. E aqui a gente tem a tabela que, conforme o algoritmo é executado, ela vai sendo atualizada. Na primeira iteração, ocorre o relaxamento das arestas, que é como o Lucas explicou anteriormente. Então, os vértices B e C terão seus valores modificados. À medida que o algoritmo é executado, novas arestas serão relaxadas, ou seja, então temos que os vértices D e E terão seus valores atualizados. Na terceira interação, a gente pode ver que ainda existe uma aresta que ainda não foi relaxada, que de D para E. Então, a gente relaxa essa aresta e vimos que o valor de E é atualizado para o menor valor possível. E na quarta interação, não muda nada porque os valores continuam os mesmos, porque não tem mais arestas para relaxar. Pois bem, esse exemplo, embora ele pareça maior, a gente vai concentrar na detecção de ciclo negativo. Quando a gente olha esse subgráfico que a gente tem B, C e D, existe um caminho que, visível assim ao olhar, a gente, de B para D a gente gasta menos 3, de D para C a gente gasta menos 4, e de C para B a gente gasta 6. Menos 7 menos 6 dá menos 1. Se eu for continuar percorrendo, eu vou diminuindo esses valores. A partir do momento que eu diminuo, eu tenho um ciclo negativo. Então a gente isolou esse subgrafo, está com os mesmos valores, as mesmas transições, e vamos rodar o algoritmo de Melmor-For usando B como sócio. Ok, B é nosso sócio, vamos inicializar. A distância de B para os outros vértices vai ser infinito. A distância de B para B vai ser 0, assim como mostrado anteriormente. E a gente vai ver. De B para C tem um caminho. Esse caminho é 10. Ok, vamos atualizar. De B para D também tem um caminho, menos 3. Só que, como a gente vai olhar todos os caminhos possíveis, se a gente sair de B para C, que é a distância de B para D, que é a distância menos 3, e tem um caminho de D para C, que é a distância menos 4, como mostrado anteriormente no relaxamento, a gente vai escolher o que tem o menor custo. Menos 7 é menor que 10, então a gente vai ter menos 7 como custo desse caminho. E aí, a partir disso, a gente consegue detectar um ciclo negativo. Beleza, a distância de C é menos 7. Só que eu tenho um caminho que vai para B gastando 6. Ao somar 6 mais menos 7, a gente tem o valor menos 1. Menos 1 é menor que o zero que eu citei antes. Então, diminuiu. Mas como é que diminuiu se a gente já teria achado a solução ótima antes?
detectamos um ciclo negativo. Para fins didáticos, imagina que o algoritmo continue rodando. Então a gente tem a distância de B para B menos 1. De menos 1, passando de B para D, o que era menos 3 vai virar menos 4. Indo para C, o que era menos 7 vai virar menos 8. Esse ciclo vai continuar acontecendo. A cada vez que a gente itera, a gente vai ter um valor cada vez menor, que é o que um ciclo negativo acaba tendo de comportamento. Quando a gente executou esse mesmo subgrafo no código em Python mostrado anteriormente, a gente obteve a detecção do ciclo negativo com esses valores. Foi o que a gente acabou de demonstrar. E para a solução ótima, isso é bem importante, porque a solução ótima está diretamente relacionada ao conceito do relaxamento. Então a gente vai pensar da seguinte maneira: tem um vértice qualquer que é alcançável a partir do meu sócio S, e a gente vai chamar esse caminho de P. E vamos ter o seguinte: V0 é o meu sócio, que é de onde eu começo, e VK vai ser o vértice que eu vou almejar chegar. Esse caminho P, ele vai ter V menos 1 as arestas, então a gente tem que de V0 para VK, a gente tem uma quantidade menor ou igual que a quantidade de vértices menos 1. E a cada iteração do loop, a gente vai relaxar todas as arestas. Como o relaxamento me dá sempre o menor valor possível, e a gente vai relaxar todas as arestas, a partir do momento que a gente pega uma iteração e roda ela, e no final da execução, com o total do relaxamento, percorrendo por todas as arestas, a gente consegue ter o menor valor possível, o menor caminho possível desse meu caminho P. E assim comprovando que a gente encontrou a solução ótima. Aqui na complexidade, a gente trouxe o pseudocódigo, que foi retirado do livro do Cormen. E na primeira linha é a inicialização dos vértices normalmente. A parte destacada é onde dá mais ênfase na complexidade, que é o quê? O primeiro for, ele percorre todos os vértices menos 1, como foi explicado anteriormente, e o for mais interno, ele irá percorrer as arestas, e para cada vértice, a gente percorre todas as arestas e assim fazendo o relaxamento delas. O relaxamento em si, o relaxamento, como foi mostrado anteriormente, é uma função bem simples e não altera em si a complexidade do algoritmo. Então, temos que o algoritmo será O de V vezes Z, porque ele percorre os vértices e suas arestas. A gente tem da linha 5 à linha 7 a detecção de ciclo negativo no grafo, que é o quê? A gente percorre as arestas e vê se foi encontrado um menor valor. Se caso for encontrado um menor valor do que foi achado anteriormente, na solução ótima, existe um ciclo negativo no grafo. E aqui a gente tem as referências que foram utilizadas para esse trabalho. E é isso, muito obrigada pela atenção.